Oi, gente. Pois é, o Petinder promete juntar os corações do lado vermelho da política. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. E eu acho que cabe uma revelação. Eu conheci minha esposa pelo Tinder, pelo Tinder tradicional. Não foi pelo Petinder, até porque ele não existia na época, ele não existe ainda. Mas foi pelo Tinder. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. A ideia do Petinder é unir as pessoas que teoricamente seriam as pessoas de esquerda, mas na verdade as pessoas de esquerda do PT. E aí tem até o pessoal brincando nos comentários sobre o Petinder, dizendo que vão criar o PSOL Tinder, e, enfim, e dos outros partidos de esquerda, e vai ter o grupo bolsonarista, já quer criar o seu grupo também. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos. O Filosofia Popular normalmente é sextas-feiras, mas isso quando eu tenho a ideia de um filme, uma série, um jogo para falar sobre isso. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva nas nossas outras redes sociais e no nosso canal. Todos os links para as redes sociais e para o nosso apoio vão estar no comentário fixado no início dos comentários. Bem, eu falei que eu conheci minha esposa pelo Tinder, eu acho que agora eu tenho que falar um pouquinho sobre isso antes da gente entrar no tema do vídeo, não é? E tem até relação com o tema do vídeo, né? É verdade, eu vinha de um relacionamento longo e aí terminou, eu estava procurando uma nova companheira, enfim, e apelei para as redes sociais. Acho que eu tinha um perfil no site Papo Perfeito, não deve existir mais porque eu não acesso há muito tempo. E minha irmã, Cecília, me recomendou que eu entrasse no Tinder também. E eu meio que entrei no Tinder de uma forma meio que diferente, porque eu, em vez de querer um relacionamento casual, eu queria um namoro, uma coisa. Queria me apaixonar, queria amar. Né? E relativamente pouco tempo depois de ter entrado no Tinder, eu acho que 2 meses depois, ou 3, eu comecei a conversar com Débora e a gente se deu super bem e tal, e a gente começou a sair, começou a namorar e o resto vocês sabem. Mas algumas coisas são interessantes para falar sobre isso. Eu não criei, a princípio, uma restrição ideológica. É óbvio que se uma pessoa fosse de extrema direita, ou se fosse uma pessoa fanática religiosa, não ia dar certo com um cara como eu. Assim, tem certos limites. Mas as minhas restrições, assim, mais de cara, eram coisas como cigarro. Eu não suporto cheiro de cigarro, então dificilmente eu iria beijar uma pessoa que fumasse. Então isso daí meio que o que é um relacionamento sem beijos, né? Então uma mulher que fumasse realmente estaria fora de cogitação. E a gente fica buscando uma pessoa que seja interessante, que a gente goste de conversar, que a gente se sinta atraído, todas essas coisas juntas, né? É óbvio que a gente busca isso e que às vezes a coisa acontece, às vezes não acontece, enfim. E quando eu conheci Débora, até de brincadeira, eu pedi para ela fazer um teste no Bússola Política, né? É meio que brincadeira e meio que se averiguar se eu não estava falando com uma pessoa neofascista. E ela deu no centro-esquerda, mas bem mais de centro do que um cara como eu. Eu tô bem à esquerda, eu sou muito mais libertário do que ela, né? E muito mais de esquerda do que ela. Ela deu no mesmo quadrante que o meu, mas muito mais próxima do centro. E eu dou lá no vértice, né? Eu dou meu resultado no Bússola Política é onde o comunista encontra o democrata radical e o libertário anarquista. Assim, eles três se encontram assim no vértice, lá na ponta é lá onde eu estou. Para quem conhece o resultado do Bússola Política, o meu sempre dá perto de -10 e -10. Então eu tenho essa aura assim de meio de ponderado, porque eu sou um democrata radical e celebro o diálogo, defendo, não sou sectário, e as pessoas normalmente associam radicalismo com um comportamento sectário meio hostil e tal. Eu sou nas posições bem radical, mas na postura e na forma de lidar e na minha tolerância na relação com o outro bem ponderado. Então
eu costumo dizer que eu sou o radical que é amigo de todo mundo, que não quer brigar, que não quer confusão, que quer o diálogo, mas que quando você examina as posições, elas não são em nada moderadas. Né? As posições, a forma de lidar com os outros, sim. Isso é interessante. Isso me permitiu conversar com Débora e a gente conversar de política. E ela já estava no meu quadrante, ela já era uma pessoa absolutamente respeitosa das minorias e tudo mais. Mas eu acho que com o tempo e a convivência eu meio que influenciei ela um pouco para ficar um pouco mais à esquerda em relação a direitos sociais, questão tributária e tudo mais. Mas muitas dessas coisas ela não conhecia muito bem antes de namorar comigo, porque ela tinha feito administração e ela não tinha um interesse tão grande em questões políticas. Né? Não era uma preocupação tão grande assim da vida dela e tal. E é por isso que não foi tão problemático para ela mudar de opinião, porque muitas dessas questões ela não tinha uma opinião fixa. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não disse assim, você tem que ser de esquerda para namorar comigo. E ela se identificaria como uma pessoa de centro, culturalmente um pouco conservadora, comparado com a média, talvez, da juventude baiana aqui, mas politicamente social-democrata e, em muitos quesitos importantes, eu diria até com traços claramente feministas. É meio que um híbrido, né? E talvez ela seja, na próxima live, esteja mais à vontade para se autodefinir. Mas o que eu quero dizer com isso é que me preocupa a ideia da gente criar uma coisa muito tribal, de a gente só se relacionar com aqueles que pensam meio que exatamente como a gente, não é? Eu acho que isso daí cria alguns problemas. Por exemplo, eu tenho amigos que são mais conservadores do que eu tenho amigos que pensam diferente de mim em uma série de questões, e eu tenho um profundo respeito por eles. Enfim, eu não excluo as pessoas da minha vida. Claro que o comportamento de algumas pessoas bolsonaristas durante o período da eleição e até depois, pessoas até da minha família, criaram problemas. É óbvio que sim. No limite, isso gera problemas e aí a gente fica também querendo se poupar. Mas, como uma regra geral, eu vejo como uma coisa problemática, não é? Enfim, eu queria primeiro fazer esse comentário. Agora, sobre o Petinder, eu vou ler aqui uma reportagem com alguns detalhes, porque eu acho que tem umas coisinhas engraçadas. Não é? Dizem assim: aqui não damos match sim Marx, não procuramos pela metade da laranja, porque isso é coisa do Queiroz. Aqui buscamos a metade da nossa estrela, vamos promover encontros, festas e shows. Nos aguarde. É assim que a professora e coordenadora de física do Cefet do Rio de Janeiro, Elika Takimoto, anunciou no Instagram a criação do Petinder, aplicativo de encontros para aproximar gente ideologicamente compatível com uma perspectiva de esquerda e aparentemente petista. Só que aí vale um comentário: nem todos os petistas são marxistas ou são leitores de Marx, não é? Enfim, aí dizer que não damos match, damos Marx é meio que, enfim, você não incluiria todos os petistas aí. Elika se juntou na empreitada da advogada Mônica Goretti Najimi, autora da ideia de juntar pessoas de esquerda em tempos ideologicamente tão divididos. Perguntar para a pessoa de interesse em que ela votou parece hoje mais importante do que tudo, né? O desgosto de beijar Bolsominion eu não dou para minha família, é brincadeira, né? Em entrevista ao jornal Estado de Minas, a advogada disse que a plataforma não será somente para procurar a cara-metade. Vai ajudar a conhecer todo tipo de gente, fazer amigos. As pessoas estão muito agressivas atualmente. Quem quiser se encontrar em um bar e bater um papo também poderá contar com a plataforma para encontrar companhia, disse ela. Elika emendou: não vai ser só petistas, toda a esquerda pode participar. O nome sugere uma coisa mais do PT, mas o discurso das criadoras está querendo dizer que vai ser uma coisa mais para a esquerda, né? Enfim. E aí tem um pessoal
brincando assim: gente, se não gostou da ideia do Petinder, é só criar o Ciro Tinder, Tabata Tinder, Gado Tinder, Bozo Tinder, Isentão Tinder, Terraplanista Tinder. Vão se amar também e parem de encher nosso saco, porque aqui vamos dar muito Marx. E por aí vai, né? A ideia de criar o aplicativo surgiu quando as duas quiseram ajudar um amigo a encontrar alguém. Entre os atributos do moço, ser de esquerda foi o que mais atraiu as mulheres. A ideia ganhará uma página no Instagram chamada Partidão de Esquerda, que vai compartilhar entrevistas com pessoas de esquerda em busca de parceiros. Segundo Mônica Goretti, para entrar no aplicativo, o candidato vai ter que responder a um questionário com perguntas como: você acredita que a Terra é plana? Você acredita em mamadeira de piroca? Além de testes para avaliar o conhecimento do pretendente em relação à obra de Olavo de Carvalho, dito filósofo do atual governo. No dia do lançamento da ideia, o PT Tinder chegou em primeiro lugar no Trending Topics mundial do Twitter, alcançando grande repercussão nos dois lados do espectro político, né? Enfim, e aí está tendo toda essa discussão sobre isso. Eu acho que é compreensível que as pessoas que pensam mais parecido queiram estar próximas, mas a gente não pode ir caminhar para uma sociedade que a gente escuta apenas aqueles que pensam da mesma forma que a gente. E criar isso como um elemento básico. Por exemplo, eu não conseguiria namorar com uma pessoa de extrema direita. Não teria casado com uma pessoa que concordasse com um bolsominion, né, que concordasse com todas aquelas ideias do Bolsonaro e tal. É óbvio que eu não conseguiria. Mas ao mesmo tempo, eu não quero me restringir em termos de amizade, e ela falou que não é só relacionamento, para não dialogar com essas pessoas. Porque eu quero convencer elas, e acho que muitas dessas pessoas são possíveis de serem convencidas a mudar de ideia. Por exemplo, a reforma tributária vai trazer para a gente uma discussão que aqueles que defenderem uma tributação menor sobre os milionários, menor sobre as grandes empresas, e provavelmente vai ser a política do Paulo Guedes, né? Deve ser a política do Paulo Guedes, não dá para ter certeza, mas baseado em tudo que a gente sabe dele, provavelmente ele vai querer diminuir uma tributação que já é muito baixa nas pessoas mais ricas no Brasil e nas grandes empresas. Só a critério de comparação, o imposto de renda no Brasil vai até 27,5%, nos Estados Unidos vai até 39,8%. Né? Imposto sobre dividendos, tem no mundo todo, não tem no Brasil e na Estônia. A herança no Brasil vai a 8%, nos Estados Unidos vai a 42%, na boa parte da Europa vai até 45%. Então, o Brasil ele é uma espécie de paraíso fiscal para os super ricos. Eu acho que tem muito bolsominion que não sabe disso. Eu acho que tem muito bolsominion que apoia o Bolsonaro porque está revoltado com a corrupção, por causa do antipetismo. São pessoas que podem ser recuperadas para a política. Eu acredito nisso. Claro que tem muitos que são mesmo muito conservadores, que são de extrema direita, que acham que tem que privatizar tudo, que querem que o imposto fique em cima do colo da classe trabalhadora mesmo. E, enfim, essas pessoas existem. Mas eu não imagino que elas sejam a maioria. Então eu acho que a gente... O risco que eu vejo numa coisa como o PT Tinder, o Petinder, né? É essa coisa de você transformar a nossa sociedade em cada vez mais tribal. Ela é uma sociedade cada vez mais polarizada, onde as pessoas que pensam diferente não conversam entre si. Se eu exigisse que a pessoa que conversasse comigo fosse necessariamente, se declarasse de esquerda, eu não teria conhecido a minha esposa, porque ela se declarava de centro. Ela não assumia uma postura de esquerda, mas estava aberta ao diálogo, que é muito mais importante. Estava aberta a conversar sobre isso. E conversando, e até ela própria, fazendo um teste do Bússola Política, antes mesmo de me conhecer pessoalmente, ela se descobriu como uma pessoa de centro-esquerda. E ficou até curiosa de saber o que é que isso significava. O que é ser de centro-esquerda, no caso dela. Né? E o que é ser, no meu caso, um libertário de esquerda, com posições radicais, mas com uma postura de relação com os outros ponderada, democrática e tudo mais. O que é que isso significa? Nós conversávamos por horas sobre isso. E isso fundamentou a nossa relação. E foi através do Tinder que a gente se conheceu.
E, enfim, eu acho que há um risco muito grande da nossa sociedade caminhar cada vez mais para uma perspectiva. E quando eu digo se tornar tribal, repare, eu não estou. A balcanização das relações. Isso daí não pega em nenhum enfoque do politicamente correto para dizer que eu estou criticando nenhum tipo de comunidade. Não, eu estou falando da ideia de nós segregarmos e só falarmos entre os nossos. Né? Isso daí é uma coisa muito preocupante para o futuro do Brasil e nós não podemos fazer assim. Eu estou levando a minha mensagem sobre reforma tributária para todas as pessoas que quiserem ouvir. Se eu encontrar uma pessoa que não quiser ouvir, que tiver com agressividade e que tiver muito emocionalmente transtornada e que simplesmente não quiser dialogar, tudo bem, essa pessoa naquele momento não é possível. Mas eu não vou segregar amizades e diálogos com base nisso. Eu acho que com relação amorosa fica um pouco mais complexo e eu até entendo que uma pessoa de esquerda, assim como eu, jamais conseguiria, né, querer se relacionar com uma pessoa de extrema direita. Mas chegar ao ponto da gente começar a nem falar entre nós, eu acho que é problemático. E eu acho que a gente tem que caminhar numa ideia de diálogo. Sim, se pessoas quiserem usar como critério a questão ideológica, não vejo problema. Esse era um dos componentes que eu utilizei também. Mas eu acho que eu fui e sou, nas minhas relações, um pouco mais flexível em relação a isso para dialogar com as pessoas. E é o que eu recomendaria a todos. Né? Vamos ver qual é o futuro desses aplicativos. Né? Vocês não vão me ver por lá porque eu sou um homem casado. Mas enfim, era isso que eu tinha para dizer, gente. Se você gosta aqui do canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material, não é? Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A gente vai falar sobre esse tema mais vezes no futuro, provavelmente, porque é um tema interessante.